Olá pessoal, novamente aqui na nossa trilha de jornada treinamento em SAS. O tema que iremos abordar hoje é sobre funções de manipular dados numéricos, tá? Na aula anterior vimos a manipulação de dados char, né, caractere. Agora, hoje iremos ver os dados numéricos, number. A primeira função que iremos abordar é a função round. Ela retorna o valor passado como argumento arredondado, conforme indicado. Caso não informado o padrão de arredondamento, o valor será arredondado para o inteiro mais próximo. A sintaxe básica para trabalharmos com a função round é a seguinte: é variável igual round, abre o parênteses, origem, que é a variável ou expressão com o valor que desejamos arredondar, vírgula, unidade de arredondamento. Essa unidade de arredondamento, ela é um número positivo que indica como o arredondamento deverá ocorrer. Temos alguns exemplos aqui, olha, um valor, né, bem quebradinho aqui, com várias casas decimais. Então, eu dou aqui o nome da variável, igual round, o meu valor, vírgula, 0,01. Então, aqui eu estou indicando que ele arredonde para mim esse valor para duas casas decimais, né? Que é, no caso aqui, 0,1. Então, vejam, ficamos com o valor de 5.259,26, tá? Então, ele arredondou aqui para cima. A gente tinha 256, ele ficou 26. Um outro exemplo aqui, com o mesmo número, tá, gente? Aqui a diferença é que no meu arredondamento aqui, eu estou colocando agora 0,1 ou 0,10, a mesma coisa. Vejam que aqui ele deixou somente com uma casa decimal. E, novamente, ele pegou aqui o 25, então, como tem o 6 aqui logo ao lado, então ele jogou como 3, ele arredondou para cima, certo? O exemplo de baixo, mesma representação numérica, e agora eu estou colocando com arredondamento de 0,001. Então, ele colocou para mim aqui, olha, 5.259,257. 3 casas decimais. Vamos ver aqui, ó, 25. Do lado do 6 tem um 9, então ele considerou aqui para cima 7. Então, ficou 257. E o último exemplo aqui, a gente tem a mesma representação numérica, vírgula, e aqui eu coloquei um 100. Vejam que aqui está um número inteiro, tá? Não tô com decimal aqui. Então, ele pegou esse valor aqui e subiu para a gente para 5.300, tá? Então, e também arredondou para cima. Outra função é a ceil. Ela retorna a partir de um argumento numérico ou inteiro maior ou igual ao argumento. A sua sintaxe é variável igual a ceil e entre parênteses a origem. Vamos mostrar aqui também, por exemplo, fica mais fácil de entender. Estou criando uma variável nova aqui com a função ceil. Então, temos essa representatividade numérica, tá? Aqui, nesse caso, ele nos arredondou aqui, ó, para 5.260, tá? É o inteiro mais próximo, tá, desse valor. O número de baixo, né? 15.00001. O inteiro mais próximo, 16. Outro exemplo, 59,5. O inteiro mais próximo, 60. E aqui no caso temos um sinal aqui de negativo, né? Menos 200,95. Ele colocou o inteiro mais próximo, menos 200. A função floor é uma função que retorna a parte de um argumento numérico também, ou inteiro menor ou igual ao argumento, tá? Então, floor lembra de chão, né? Então, é o inteiro menor para baixo, tá? E a sintaxe dela também, variável igual a floor, e a origem, no caso, é a nossa variável de modificação, a variável numérica ou um valor numérico. Aí vamos para o exemplo aqui, olha, nós temos também a mesma representatividade numérica,
com o floor. Desse número aqui, 5.259, com um monte de casas decimais, ele me retornou como 5.259. O 15, o floor 15, ele me retornou 15. O floor 59.5 retorna 59. E aqui a gente vê que o floor menos 200.95, ele retornou menos 201. Tá? Então, quer dizer, aqui ele, né, até deixou o valor menor, né, porque temos o negativo aqui. A função int é uma função que retorna a partir de um argumento também numérico, a porção inteira do argumento. E a sintaxe também dela da mesma forma, variável igual a int, origem. É a mesma representatividade numérica, que nós temos o mesmo valor. Vejam que eu tenho 6 casas decimais, né? Então, o meu inteiro é somente o 5.259. Daqui, a mesma forma, 15.00001, o meu inteiro, 15. O outro exemplo, 59.5, o meu inteiro é 59. E o menos 200.95, o meu inteiro é só menos 200, tá? Então, aqui ele não arredondou nada, ele pegou o inteiro. A função sum, ela faz a soma, né, de diferentes argumentos. Tem por característica ignorar os valores de missing. E a sintaxe da função sum é a seguinte: variável igual sum, abro parênteses, variável 1, vírgula, variável 2, vírgula, variável 3, vírgula, quantas variáveis forem necessárias para a nossa soma, fecho parênteses, ponto e vírgula. Aqui nós temos um exemplo já com o número 6.000 e 1.500. Eu quero que ele efetue a soma desses dois valores. Então, ele me retorna 7.500. Outra forma, tá, de fazermos a mesma soma, né, que fizemos aqui em cima, seria, por exemplo, eu tenho uma variável por nome VL Sal, que recebe 6.000, né, o atributo dela é 6.000. A minha VL cons é igual a sols vezes 0,25, então é 0,25 dos meus 6.000. Então, eu tenho essas duas variáveis aqui criadas, e eu coloco aqui a minha nova variável, valor da renda, igual ao sum da minha variável que tem por 6.000 e essa que está calculada em cima dos 6.000. Somo as duas e também eu vou ter o mesmo retorno de valor, né? Porque nesse caso aqui é o mesmo valor, né? A mesma ideia, tá? Mas ele também funciona dessa forma. Veja que aqui eu não estou usando um valor numérico, mas sim as variáveis numéricas que eu tinha elas criadas anteriormente. Aqui abaixo temos o sum de um valor positivo com um valor negativo. Ele também faz no caso aqui seria a diferença, né? Mas estou somando 300 mais menos 100. Então, o resultado é 200. Também temos uma outra forma de calcular a soma. Imagina que você tem uma tabela com várias colunas com a mesma, como se diz, o mesmo prefixo do nome das variáveis, tá? E o que difere entre elas nesse caso aqui, olha, tem o VL cons 01, tracinho, tá? Esse aqui é um tracinho, VL cons 08. Então, imagina que eu tenho uma tabela que tenha VL cons 01, a coluna VL cons 02, VL cons 03 e assim até a 8. Pode ser também para o lado, tem a 01, 03, 05 e 08. Então, esse off que eu coloco aqui, ele vai me somar todas as minhas variáveis que tem esse prefixo, tá? E traz o resultado. Nesse exemplo aqui, ele tá fazendo somente, na minha tabela só tem a coluna 1, no caso a 1 e 8, né? Mas ele pega esse off aqui, ele faz um range, né? Com a nomenclatura das variáveis em comum, o prefixo, ele faz essa continha pra gente, para não ter que ficar colocando uma a uma aqui na nossa lista, né?
de argumentos. Outra função é a função min. Ela calcula a média aritmética dos valores passados como argumento, ignorando valores de missing. A sintaxe dela é também parecida muito com a sintaxe da sum. Tá? Então, ó, variável igual a min, variável 1, variável 2, 3, 4 e assim sucessivamente, quantas variáveis eu tiver. E seria aqui um exemplo prático, né? Eu tenho para calcular a média dos meus valores de 6.000, 5.500, 6.500 e 7.000. Então, eu tenho 4 valores aqui, eu quero uma média desses 4 valores, ele me retorna 6.250. Aqui eu tenho uma média de 1, 2, 3 valores e o quarto aqui, ele é missing, tá? Vejam que não temos, mas mesmo assim ele te traz a média dos valores. O min entre 300 e menos 100, também ele te traz aqui, tá? Tem um valor positivo ou negativo e aquela mesma outra ideia que a gente passou do sum, olha, veja que tem o off aqui. Então, eu pego do mês de janeiro até dezembro. De janeiro, fevereiro, março, abril. Elas têm a similaridade no prefixo do nome da variável. Então, ele vai pegar todas que tem VL SAR, Jan, VL SAR, FEV, MAR e assim sucessivamente até 10. E te traz a média dos valores para essas colunas. A função max, ela retorna o valor máximo, o maior valor da sua lista de variáveis, né, passada como argumento. Então, aqui a gente tem também, ó, variável igual a max e as variáveis que eu quero analisar. Vejam, é o exemplo, eu tenho aqui na minha max 6.000, 5.500, 6.500 e 7. Qual desses 4 aqui é o meu max, é o meu maior valor? 7.000. Ele vai retornar 7.000. Aqui também eu tenho 6.000, 5.500, tem um missing aqui que está faltando e tenho 7.000. Retornou também novamente 7.000. Meu max aqui entre 300 e menos 100. Menos 100 está negativo. Se ele fosse menos 300, né, também não seria. O que ele iria retornar aqui é o 300. E aqui da mesma forma, tem uma lista de variáveis lá, aqui no caso seria de meses, né? Então, ele vai te trazer aqui o valor máximo, mas aí ele não vai te trazer o nome da variável, ele te traz o valor. Tá? Aqui a gente está vendo como número, aí a gente fala, ah, beleza, 7.000, 7.000. Ah, o máximo é o de dezembro, vai retornar dezembro. Não, ele vai retornar o valor, pode ser que seja dezembro, aqui. Esse valor, seja do mês de dezembro. E o min, a função min é o contrário, né? Ele vai te retornar o menor valor da lista de variáveis passadas no argumento. Então, é a mesma sintaxe, né? Só muda aqui o min, mas a ideia é a mesma. E aqui da mesma forma, com o mesmo exemplo, a gente agora tem como min o valor aqui 5.500. Neste caso aqui, temos um missing aqui, ele desconsidera, tá? Então, nosso min aqui é 5.500. Isso aqui é desprezado. No caso do 300 e o menos 100, olha, aqui ele já retornou o menos 100, porque é o menor valor. E aqui também aquela questão de várias variáveis, né, de meses no caso, ele já retornou um valor diferente, olha, 5.051, mas não sabemos de que mês se trata. Espero, pessoal, que tenham gostado desse conteúdo de manipulação de dados numéricos e nos vemos na próxima aula. Até mais!